Saúdo os irmãos com uma saudação trinitária que se encontra em Apocalipse, capítulo 1. Saúdo os irmãos, então, com graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Trago o abraço da Igreja Presbiteriana de Campo Belo e agradeço ao pastor Adriano, o reverendo Adriano, e ao conselho, o convite, a confiança, a grande responsabilidade de poder estar no púlpito de uma igreja. E então agradeço pela oportunidade de estar aqui, por me receberem também em sua casa. E eu fiquei pensando um pouco sobre o que falar nesse período de mês de aniversário da igreja e também um domingo especial, um domingo diferente em que nós temos a eleição para presidente, governadores e outros cargos. Então fiquei pensando em algo que nos consolasse e nos abençoasse, nos motivasse nesse momento que a gente vive, tanto de aniversário da igreja, quanto de eleição, e que fosse um texto, então, que pudesse nos consolar nas nossas dores, nos deixar com o coração grato por todas as bênçãos também que Deus nos tem dado. E eu pensei, então, trabalhar com os irmãos o Salmo 78, o segundo maior salmo da Bíblia. Fica atrás apenas do Salmo 119, um fragmento do 119 já foi lido essa noite, e eu quero ler com vocês então o 78. Às vezes eu fico constrangido de fazer uma leitura longa e peço desculpas, mas eu não faço mais isso. Fazia isso antes, mas não faço mais, porque a gente vai ler a palavra de Deus. A leitura é longa, mas é a palavra de Deus. Então vamos fazer a leitura do Salmo 78. Eu vou, então, trabalhar o Salmo todo com vocês, mas não se preocupem que não vai ser versículo por versículo, certo? Vou trabalhar a ideia geral do Salmo. Eu estou sem óculos, então eu estou igual aquele cego que Jesus curou lá no Evangelho de Marcos, em 2 etapas. Eu vejo vocês meio como árvores. Eu esqueci o meu óculos, mas eu consigo ver de perto. De longe que eu não estou vendo o rosto de vocês direito. Mas consigo ler aqui. Salmo 78. Assim diz a palavra de Deus. Salmo didático de Asaf. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem a seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arcos, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, nem quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios Deus fez na presença dos seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fê-los seguir. Aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia com uma nuvem, durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente, como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele, contra Deus, e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo.
Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram água, transbordaram caudais. Pôde ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas do céu, fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como areias dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam, arrependidos, procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca e com a língua alimentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Deus lembra-se de que eles, os homens de Israel, são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto? Israel se rebelou contra Deus, e na solidão o provocaram. Tornaram a tentar a Deus, agravaram o santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoã, e converteu em sangue os rios deles, para que de suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem, e rãs que o destruíssem. Entregou as larvas às suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuva de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou à saraiva o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deus deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Aqui está falando das pragas no Egito. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-os com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim, os israelitas tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente, como seus pais, desviaram-se como um arco enganoso. Pois o provocaram com seus altos, que eram altares,
para deuses pagãos e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda da sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles de Israel, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho, fez recuar a golpes os seus adversários e lhe comminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. Tirou do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou, consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Amém. Pode, por favor, projetar a estrutura do Salmo? Ficou pequeno ou é o meu óculos? Dá para ler? Dá, né? É que sem óculos só tem uma mancha para mim ali. Eu não vou tratar versículo por versículo, mas eu quero usar o Salmo como um todo. Por que eu escolhi esse Salmo? O título desse sermão é o grande enigma da história. Esse Salmo é um Salmo histórico, no sentido que ele é um salmo que conta a história de Israel. Ele conta a história de Israel saindo do Egito até a beira da Terra Prometida. Ele faz uma reflexão no meio, que eu vou falar um pouco disso já já, e começa a contar a mesma história. Ele repete a história que ele contou, só que agora ele amplia. Ele começa falando de novo do povo no Egito, aí agora dá mais detalhes das pragas no Egito. Estou partindo da ideia que vocês conhecem a história, certo? Só que ele conta desse povo chegando na Terra Prometida e chegando no período da monarquia. Só que nesse período, eles também, no período dos juízes e ali no início da monarquia, eles também pecaram contra Deus, construindo templos pagãos, altares pagãos, e Deus os puniu, inclusive permitindo que a arca fosse tomada pelos filisteus. Os inimigos de Israel tomaram a arca, e aí ele conta como Deus então, em um determinado momento, vai e pega a arca e traz agora para, isso ainda antes de Davi, traz a arca para Jerusalém. Não vai mais ser a arca em Siló, onde era, mas agora vai ficar em Sião, em Jerusalém, e ali Deus então estabelece Sião, Jerusalém como a capital, Sião como lugar onde vai ser construído depois o templo, e a dinastia de Davi, de onde vem o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é a mesma história, só que na segunda vez que ele conta, ela é mais estruturada e mais longa. Por que eu estou contando, usando esse salmo? Porque a gente está pensando em história quando a gente se lembra do aniversário. Quer seja o nosso aniversário, a gente pensa. Eu gosto desses períodos assim que são bons para fazer balanço, tipo final do ano. É um bom período para olhar para trás, fazer um balanço do que passou e pensar no que vem pela frente. Nossos aniversários são momentos bons para isso, aniversários de casamento e também os aniversários da igreja, essa que agora faz 61 anos. É um bom momento para a gente pensar no nosso passado, pensar na história, que é o que o Salmo convida a fazer. Também é bom pensar na história numa época como a nossa, em que está tendo uma eleição tão importante.
e lembrar sobre quem governa ou sobre quem controla a história. E esse salmo é sobre isso. O início do salmo, essa parte inicial do salmo, os 8 primeiros versículos do salmo, que é a parte mais conhecida desse salmo, é um convite para prestar atenção num enigma, que ele chama às vezes de enigma, às vezes, em outro momento ele chama de parábola. A ideia é de um assunto muito importante, não precisa a gente ficar esmiuçando o que significa enigma ou parábola aqui, mas a ideia é que é uma coisa muito importante, profunda, que exige nossa atenção e reflexão. E é sobre isso, ele começa dizendo assim: escuta, povo meu, a minha lei, e presta atenção, ouvidos à palavra da minha boca. Eu abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Que enigmas são esses? O que nós ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, nós não encobriremos aos nossos filhos, mas nós contaremos às gerações futuras, para que essas gerações contem para as próximas gerações e assim por diante. E a partir então do versículo 9 até o final, até o último versículo, é o que ouvimos e aprendemos. O que ouvimos e aprendemos. Asaf não tem a preocupação aqui, meus irmãos, de contar para a gente história no sentido assim de senta que lá vem história, sabe? Só uma história para a gente conhecer detalhes. Essa história está lá em Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, depois você lê Juízes, Samuel, os livros de Samuel, essa história está lá. Mas Asaf achou importante, e já tinha lei, já tinha os outros livros, mas ele achou importante colocar num poema, porque ele quer fazer uma interpretação dessa história e tirar dela uma lição. E é por isso que eu quero mostrar a vocês a estrutura do Salmo, para a gente rapidamente tirar dela a mensagem principal. Qual é esse grande enigma? Qual é esse grande mistério? Essa mensagem parabólica que exige de nós atenção. E a estrutura que nos fornece isso. A ideia que passa por todo o Salmo é a ideia de esquecer e a ideia de lembrar. E a história é exatamente não esquecer. A palavra história vem do grego, vem de Heródoto, e ela significa investigação. A primeira vez que aparece a palavra, Heródoto diz que estava fazendo aquela investigação, aquela história, para que os fatos dos homens não se apagassem com o tempo. História é isso, é lembrar, é trazer à memória o que ouvimos e aprendemos e passamos para gerações futuras. E Asaf, então, olha para essa história de Israel no deserto e até Davi e tira dela uma lição. E a primeira lição é esse contraste entre esquecer e lembrar. Observe que Efraim se esqueceu, são os versículos 9 a 11. Eles estão relacionados diretamente com o alinha lá no final. Depois você fala com os pastores para explicar quiasmo, isso é um quiasmo. Aí ele explica melhor na aula de escola dominical. Mas não precisa ficar preso nessa palavra. Mas o quiasmo, a função dele é apontar muitas vezes para o centro, para o coração da mensagem. Que eu quero mostrar a vocês que é o ponto C. Mas o ponto A e o ponto A' falam sobre fazer esse contraste. Israel se esqueceu. Efraim, representando o reino do norte, se esqueceu. Mas Deus se lembrou. Deus não se esquece da aliança. E esquecer aqui é a aliança e dos grandes feitos de Deus, as maravilhas que fez. Israel esquece, mas Deus não se esquece da aliança que fez com Abraão, Isaac e Jacó. Quando a gente vai para o ponto B, que são os versículos 12 a 31, a ênfase está no Deus faz maravilhas, mas Israel se rebela mesmo assim no deserto. Israel se esquece. O B' é a mesma ideia. Ele vai contar a mesma história. Vocês lembram no deserto? Gente, chega a dar raiva ler a história em Êxodo, em Números e assim por diante. Chega a dar raiva do povo de Israel. Você está lá, Moisés aparece. Não, Yahvé me mandou, o grande eu sou me mandou. Tá bom, mostra aí. Cajado, né? Transforma em cobre e tal. Faz na frente do faraó.
mão com lepra, mão sem lepra. Lembram, né, da passagem, né? Tá ok. Não foi de propósito, esse tá ok. Foi altamente sem querer. Vão vir aí umas pragas. Vão atingir os israelitas, os egípcios, desculpa, mas não os israelitas. Aí vem sapo, vem tudo que é praga. Primogênito, chega na 10ª, morte os primogênitos. Quem passar o sangue na porta e fizer lá a cerimônia pascual, não vai dar problema. Morre todos os primogênitos que não fizeram isso. Os pais não fizeram isso. Os que fizeram, sobrou. Já dá para a gente começar a pensar que esse Deus aí é poderoso, né? E está do lado da gente. Beleza, vão saindo. O povo Deus tinha dito que o povo ia dar ouro para eles, ia dar as coisas para eles irem embora. E pega e dá coisa para eles irem embora. Os caras vão com o bolso cheio. Cheio de pix, só recebendo pix. Você acabou de receber um pix, só os pix chegando. Chega na frente do mar. Era melhor ser um escravo no Egito do que morrer aqui. Aí Deus faz uma coisa que sempre acontece, abre o mar no meio. O povo passa terra seca. Chega lá, Egito vai passando, coração duro de Faraó, Deus endurecia, ele também endurecia seu próprio coração, o mar, cai em cima, mata o Egito, Israel faz uma festa, Miriam pega lá o pandeiro não, é uma panderolazinha, um instrumento lá de percussão, faz lá a festa dela e tal, a galera dança, beleza. Começa a andar no deserto, tá seco, né? Não trouxe água e tal. Era melhor morrer no Egito, cheio de água no bucho, do que morrer seco aqui. Igual Brasília, em algumas épocas do ano. Aí Deus faz uma coisa assim, tranquila. Moisés, bate aí na pedra, aí sai água. E fala aqui, né? Sai água como um rio. Beleza, vai. Acabou a comida e tal. Eu acho legal essa passagem. Tem umas passagens da Bíblia de comida que eu acho engraçado. Assim, meu porte mostra, né, que eu presto atenção nessas passagens. Só um parênteses, né? Assim, aquela passagem lá das lentilhas. A primeira vez que eu comi lentilha, foi por isso que ele trocou a primogenitura. Nossa, lentilha, mano. Mas ok, voltando, fecha parênteses, volta. Aí Israel começa a murmurar, não, porque era melhor ser escravo no Egito, porque lá tinha cebolas e carnes de panela. Eu fico pensando, que carnes de panela deviam ser essa, né? Ia dizer na marca de carne, mas é melhor não dizer. Deve ser dessa marca. Aí Deus vai e manda maná. Aí tem uma hora que eles reclamam, não, mas só esse negócio de maná, pão dos anjos, assim, já meio... Aí Deus diz, e aí eles, não, a gente quer proteína, a gente é carnívoro. Aí Deus vai e manda codornizes, mas fala também do castigo. Aqui essa passagem, ela fala das bênçãos de Deus, ela dá para fazer uma estrutura um pouquinho mais detalhada, mas eu não quis ficar esmiuçando muito. Fica alternando entre Deus abençoa, Israel se rebela, Deus disciplina. E a história está aqui, isso está aqui, mas eu não vou entrar muito nisso. Mas o que eu quero mostrar? Deus se lembra das suas promessas e dá tudo o que Israel pede. E Israel, mesmo assim, se rebela. Deus faz, e aparece essa expressão por causa da aliança. Ele prometeu, vocês serão meu povo e eu serei vosso Deus e viverei no meio de vocês todo o tempo. Eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. Mas Israel se esquece o tempo todo. Deus faz um milagre gigantesco e Israel murmura logo em seguida. Por quê? Porque o que ouvimos e aprendemos não era uma coisa na vida de Israel. Israel se esquecia. Não é só o que ouvimos e esquecemos. Israel se esquecia do que tinha acabado de ver. Mas a estrutura do Salmo, então, aponta para o centro, que são os versículos de 32 a 42. E aqui é a dinâmica do relacionamento entre Deus e o seu povo. Ele repete um pouco a ideia. Em C1,
vou especificar mais as partes dentro dessa estrutura maior C. Em C1, Israel quebrou a aliança, e aparece o termo aliança e diz claramente: Israel quebrou a aliança. C1', que é o espelho, Israel se esqueceu do que Deus fez, e aparece a ideia de esquecimento. Por quê? Porque quebrar a aliança muitas vezes é porque a gente esquece. Meus irmãos, nós muitas vezes pecamos porque nós esquecemos do Deus que falou com a gente. Qual é o pecado primeiro? A desobediência de Adão, mas é porque Adão esqueceu do que Deus falou. Esquecer aqui, gente, não é necessariamente assim simplesmente não lembrar, mas é não levar em conta muitas vezes. Deus disse: se vocês comerem dessa fruta, vocês certamente vão morrer. Satanás diz: vão nada. E ainda faz Adão e Eva repensarem se é bom o que Deus está falando. Toda vez que nós pecamos, qualquer pecado que a gente faça, é fruto do nosso esquecimento de quem Deus é, de quem nós somos e do que Ele já disse que fez por nós na cruz e de para onde Ele está nos levando. Toda vez que um homem decide deixar sua esposa para se deitar com a mulher que não é sua esposa, em alguma medida, naquela hora, na cabeça dele, ele esquece que Deus disse que o que dá sentido à vida dele é o relacionamento dele com Deus. E que Deus é tão bondoso que deu a ele uma esposa para que ele possa ter uma família. Mas naquela hora, o que passa na cabeça dele é que aquilo que vai fazer ele feliz. Ele se esquece do que Deus falou. Qualquer pecado é quando a gente esquece ou não leva em conta o que Deus disse na sua palavra. Quantas vezes nós dizemos aos nossos filhos milhões de vezes a mesma coisa e eles fazem? Porque eles se esquecem do nosso amor por eles. Eles se esquecem do bem que nós temos a eles. E naquela hora o que eles pensam é que é melhor viver como eles querem. É o mesmo processo no nosso relacionamento com Deus. Israel então se esquece. Gente, é claro que Israel lembrava que o mar tinha sido aberto na frente deles. Mas eles não levam em conta isso no relacionamento com Deus. Para eles é melhor ser escravo no Egito do que confiar em Deus. Nós pecamos, nós nos esquecemos de Deus, porque nesse momento nós nos esquecemos que Deus nunca se esquece. Nós não nos lembramos disso. Não, deixa eu refazer a frase que ficou confusa. Nós pecamos porque a gente não leva em conta, é como se a gente se esquecesse que Deus sempre se lembra das suas promessas. Pode ser que na hora de um problema a gente pense: não, Deus nessa hora não está prestando atenção. Ele já prometeu, ele já disse que está prestando atenção, ele já disse que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas quando a gente está ansioso é porque a gente se esquece disso e das suas promessas. Jesus diz: não estejais ansiosos pelo dia de amanhã. Veja as flores do campo, veja os pardais. Mas na hora da angústia, a gente não lembra nem de pardal, nem de flor do campo. A gente só se lembra do problema. E a angústia e o medo e o desespero tomam conta do nosso coração. A gente sabe de todos os milagres da Bíblia. Todos assim, de um bocado. A gente sabe dos milagres que a gente às vezes até já veio aqui na igreja e orou por eles, agradecendo a Deus pelo que Ele fez. Milagres que a gente viu Ele fazer na vida de outras pessoas, mas na hora da angústia a gente esquece disso tudo. E a ansiedade toma conta do coração da gente. Eu gosto muito de uma passagem lá do Novo Testamento, em Lucas, quando Zacarias está no templo, pai de João Batista. Ele entra no templo para queimar incenso, que é um símbolo de oração. Aí está lá Zacarias, velho, Isabel, velha. Ficam chateados com esse termo, velho, velha. Idosos, entrados em dias, cheios de cães.
Aí o anjo aparece e diz: Zacarias, suas orações foram ouvidas. Vocês vão ter um menino. Aí o sacerdote que ensinou a história, viveu a vida toda ensinando a história de Abraão e Sara, da mãe de Samuel, da mãe de Sansão. Aí ele aparece para o sacerdote: Zacarias, suas orações foram, aquilo que você pedia foi ouvido. Aí Zacarias diz: não pode, não existe esse negócio de casal velho com a mulher estéril ter filho, nunca ouvi falar disso. Ele sabe a história, mas ele não aplica a história à sua vida. E qual então é o coração, meus irmãos, desse salmo? O coração do salmo é C2. Israel quebra a aliança. O relacionamento é cercado por infidelidade de Israel. Mas os versículos 38 e 39 nos ensinam que Deus se lembra. Deus sempre se lembra. Nós esquecemos, mas Deus sempre lembra. Deus sempre é fiel. Dizem assim os versículos: Ele, porém, Deus, porém, que é misericordioso, essa palavra significa amor leal, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. O coração do salmo, aquilo que vai ser contado em parábolas, aquilo que vai ser contado em enigmas, aquilo que deve ser contado de geração em geração, é que nosso Pai, o Deus da aliança, rege a história, as nações e guarda a igreja. Ele continua sendo fiel, ele se lembra, nunca se esquece da sua santa aliança que ele fez com o seu povo. E ele faz isso apesar da nossa infidelidade. Nós nos esquecemos das suas maravilhas, mas ele continua nos guardando e nos abençoando. E ele continuou guardando Israel no Antigo Testamento. E essa misericórdia, o que é misericórdia? A NVI traduz misericórdia como amor leal. É a palavra hebraica hesed. O que é misericórdia? É um amor que nunca acaba. É um amor que nunca esquece das promessas que fez. Esse é o grande enigma da história. Nós pecamos tanto quanto Israel, mas Deus não se esquece das promessas que nos fez. Promessas que nos fez nos nossos batismos, promessas que nos fez quando ouvimos a pregação do Evangelho, promessas que estão presentes quando nós celebramos a ceia, promessas que estão na palavra de Deus. E essa fidelidade é de tal forma que essa lembrança dele, da sua misericórdia, foi tão especial que ele se encarnou. Aqui, Asaf vê essa fidelidade na história que ele viveu como parte do povo de Deus, o povo da antiga aliança, até ali. Nós, crentes da nova aliança, temos uma noção dessa fidelidade de um tamanho que Asaf nem sonhava. Essa fidelidade se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Por isso que na ceia ele diz: esse é o sangue da nova aliança no meu sangue. Jesus morrer na cruz e ressuscitar, essa fidelidade de Deus em uma pessoa. Jesus é a lembrança de Deus da sua aliança encarnada. Certo, pastor, eu entendi isso, eu entendi a estrutura, eu entendi como ele se relaciona com Cristo. Cristo, então, é essa fidelidade, essa misericórdia a ponto de morrer na cruz em nosso lugar. Esse que ele diz aqui: eu escolhi Davi. Davi é só uma sombra daquele que viria. Esse templo em Sião,
que fala no Salmo, é só uma sombra daquele templo que viria, que seria destruído e seria reconstruído em 3 dias. Aqui já é gloriosa, já deve ser contado de geração em geração, quanto mais a mensagem do Evangelho. E meus irmãos, não se enganem, nós somos, eu disse a vocês que chega a dar raiva ler a história de Israel, mas a gente faz a mesma coisa. Quantas pessoas já não saíram dessa igreja por desanimar com a comunidade, com o Evangelho, abandonar até a fé, porque se esquecem do que Deus vem fazendo só nessa comunidade há 61 anos. Na igreja, há mais de 2000 anos. E Deus vem regendo a história desde a queda e vai reger até o final da criação, separando para si um povo. Mas na hora que tem crise na igreja, no nosso casamento, na nossa família, a gente se esquece disso tudo. E às vezes tenta resolver do nosso jeito, que muitas vezes é pecaminoso, não confia em Deus. A gente até lembra das promessas, mas às vezes tenta interpretar a promessa do nosso jeito, até tentando ajudar Deus com coisas que Deus não pediu. Eu acho muito legal também a passagem lá em Gênesis 15. Deus faz aliança com Abraão. Aí faz lá o ritual da aliança, né? Os animais mortos, divididos. Aí naquela época fazia-se aliança dizendo assim, quem quebrar a aliança, aconteça com quem quebrou a aliança o que aconteceu com esses animais. Assim como eles morreram, morra aquele que quebrar a aliança. Gênesis 15. Só que Deus faz algo maravilhoso, ele faz Abraão dormir, e Deus passa sozinho no meio dos animais, dizendo assim, meio que dizendo assim, Abraão, mesmo se você quebrar a sua parte da aliança, eu vou levar o dano. E está aqui a lembrança do dano. Aí você diz, caraca, Abraão não vai mais pecar depois dessa. Agora ele vai obedecer, não tem como. Deus fazer isso com o cara. Primeiro Deus apareceu para Abraão, né? Assim, como um anjo do Senhor. Aparece e tal, mostra as estrelas do céu, aí diz o texto, Abraão creu, sua descendência vai ser assim. Aí diz o texto, Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça, que Paulo vai citar lá em Romanos. Aí você diz, agora Abraão aprendeu. Capítulo 15, capítulo 16, Sara chega e diz, Abraão, meu velho, pode ser que a gente tenha entendido errado a promessa. Pode ser que o filho seja seu, mas não seja meu. O que é que você acha de deitar com Agar, minha serva? Aí Abraão diz algo do tipo, já que a senhora insiste. Aí nasce Ismael. Aí Deus diz a Abraão. Aí Deus diz assim, Abraão, capítulo 17. Abraão, eu interpreto assim. Abraão, você não entendeu, não é Ismael, vai ser um filho seu com Sara. Mas que para que você possa aprender das promessas, não esquecer das minhas promessas, eu vou te dar um sacramento. Para que você não esqueça mais. Toda vez que você olhar para o sacramento, você lembra das minhas promessas, você lembra da aliança que eu fiz com você. Você vai pegar e vai cortar um pedaço do seu órgão sexual. Você vai usar esse órgão sexual ainda, porque você precisa ter relações com Sara para que venha uma criança, a criança sua sua filha com Sara. Mas você vai ter que cortar, porque por mais que você use o órgão, quem vai garantir a criança sou eu. E mais, Abraão, quando essa criança nascer, essa criança tão desejada, já fazia aí uns 25 anos da promessa. A gente pede uma coisa a Deus e um final de semana a gente já fica angustiado, né? Aí, Abraão, quando o menino nascer, depois de 8 dias, aliás, ao 8º dia, sem anestesia, sem antibiótico, no meio do deserto, sem um cirurgião formado no Albert Einstein, sem nada disso, você vai pegar uma pedrinha e vai cortar um pedaço. Minha filha nasceu prematura, a gente perdeu a irmãzinha dela,
ela passou 28 dias na UTI. Para entrar na UTI era um protocolo gigantesco. E eu entrava com medo. Abraão teve que cortar um pedaço do órgão sexual de Isaac. Deus estava convidando a Abraão, no sacramento, a confiar na promessa. E, ao mesmo tempo, aquele sacramento, toda vez que Isaac fosse fazer número 1, ele ia lembrar da promessa. E Deus deu a nós sacramentos também, o batismo e a ceia, para que a gente não se esqueça das suas promessas. Certo, pastor? Então eu entendi que Deus quer que a gente se lembre, mas a gente vive esquecendo. Ele até deu o sacramento para lembrar. Mas que lições assim práticas nós podemos tirar dessa mensagem? Eu quero dar para vocês 3. Até agora foi só a introdução. Brincadeira, já estou indo para o final. Mas eu quero tirar 3 aplicações desse texto para nós, depois de tudo isso que eu falei. A primeira coisa é que o Salmo 78, ele nos ensina que lembrar do que Deus fez no passado nos ajuda a viver melhor o presente e o futuro. De certa forma, eu já trabalhei isso ao longo do próprio sermão. Quando eu passo por um perrengue, quando eu passo por uma situação difícil, e eu me lembro da fidelidade de Deus no passado do seu povo, no passado dessa igreja, no passado da minha família e no meu próprio passado, e eu me lembro que Ele é o mesmo ontem, hoje, e vai ser assim para sempre, isso deve gerar em mim mais tranquilidade em relação ao presente e em relação ao futuro. Lá em uma das suas cartas, Pedro diz assim: lançai sobre ele, sobre Cristo, todas as suas ansiedades. E ele dá um bom argumento, ele diz: porque ele tem cuidado de vós. Lembrar de tudo que Deus fez pode nos ajudar a confiar que Ele vai continuar fazendo. O que ouvimos e aprendemos, e não só o que ouvimos e aprendemos, o que nós vivemos na nossa caminhada com Jesus Cristo, pode nos ajudar a enfrentar os momentos duros de trevas no presente e ter mais esperança para o futuro. Quer seja nessa igreja, quer seja no Brasil. Ainda não começaram os fogos, a gente não sabe quem venceu. É importante a eleição, não minimizo de forma nenhuma a eleição. Mas venha o que vier, aquele que foi fiel no passado vai continuar sendo fiel no presente e no futuro. A gente não pode esquecer disso. Olhe para o grande enigma da história, que é, apesar da nossa infidelidade, Deus vem sendo fiel. E Ele vai continuar sendo. A segunda lição, meus irmãos, é que o Salmo 78 nos ensina sobre a importância de ensinar a Bíblia aos nossos filhos. Ele lembra o Shema, Deuteronômio 6. Lembra, Israel. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Lembra de ensinar esse livro da lei ao levantar aos seus filhos. Ensine com persistência aos seus filhos. E o Salmo, então, relembra o Shema. E aí ele diz, o Shema diz: ensina ao levantar, ao acordar, põe na tua porta, põe nas mãos, põe na testa. Lembra. Lembra, não esquece, não esqueça, não esqueça. Ensine com persistência aos seus filhos. Muitos dos nossos filhos saem da igreja porque nós não ensinamos a palavra de Deus aos nossos filhos. Nós terceirizamos a educação cristã dos nossos filhos à igreja. A igreja é importante? É. A escola dominical é importante? É. Mas o principal responsável pela educação cristã do seu filho é você. Ensine com persistência. Todo ensino precisa de persistência. Faz parte da nossa constituição aprender pela repetição. E leva tempo ensinar. Você vai ensinar seu filho a vida todinha. Enquanto você estiver aqui, você vai ensinar o evangelho ao seu filho. Mas a Bíblia diz que isso é bom. E que é o nosso dever. Há uma crise geracional nos cristãos no mundo. Muitos cristãos veem seus filhos indo e indo embora. Principalmente quando entram na universidade. A gente não dá carga nenhuma de preparação para essas pessoas. Aí espera que eles cheguem na universidade e se virem de um jeito assim, sem preparação alguma. Isso não funciona.
A gente está numa fase tão ruim que a gente nem negligencia nossa participação na educação deles, terceirizando para a igreja. A gente não manda nossos filhos nem mais para a programação da igreja. Está tão ruim a fase no mundo evangélico. Estou falando dessa igreja até porque eu não conheço. Mas estou falando de forma geral. Alguém que é pastor hoje em São Paulo, já foi no Paraná, no Rio Grande do Norte, e está aqui em Brasília agora. Já andou um pouquinho. Para alguém que só tem 38 anos, até que eu já tenho um pouquinho. Essa carinha de 18, mas são 38 já. Educação leva tempo. E educação exige persistência no falar e no viver. Que é outro problema. É o filho da gente não ver que o evangelho é realmente algo que transforma a gente. É o evangelho que é só na igreja e o menino não vem em casa. É por isso que lá no Shema fala, coloca nas tuas mãos. Os judeus levaram ao pé da letra e colocam pedaços dessa passagem, mas o que ele está dizendo é tudo o que você fizer. Coloca na tua porta, nos umbrais, aí eles colocam um pedacinho lá. Não tem problema colocar, mas o que o que a lei está dizendo, Deus está dizendo essa palavra deve marcar e influenciar a sua vida, o que você faz dentro de casa e fora. Coloca na tua testa. Eles também levam ao pé da letra, tem a caixinha com Shema na testa. Mas o que é que está falando, gente? Se isso aqui é mão, isso aqui é o quê? Pergunta, é o quê? Pensamento. Nossos filhos veem a nossa fé só como um discurso de igreja? Ou tudo que eu penso ou faço dentro de casa, ao acordar ou levantar, ou seja, na totalidade do meu dia, ele vê como algo... Não é perfeição, a gente não consegue isso. Mas ele vê transformando a gente, vê a gente lutando por isso, lutando para que o evangelho nos transforme. Paulo fala da vida cristã como exercício. Santidade, gente, é esforço também. É graça, é misericórdia, nós somos santos. É legal, a primeira coisa que eu assim, para os santos em Corinto, chamados para serem santos. Espera aí, nós somos santos ou somos chamados os dois? Santos nós já fomos separados, o Espírito Santo mora em nós e nos santifica. Mas ainda tem muito pecado para ser. E isso é exercício. A segunda lição é o nosso dever na educação dos nossos filhos. Movimentos que são contra a fé, movimentos que são contra o cristianismo, perceberam a importância de educar os filhos dos crentes e ocuparam espaços de formação no mundo. As escolas, ocuparam os meios de produção de arte, ocuparam todos esses espaços. E nós colhemos hoje na nossa sociedade os frutos disso. Em alguma medida é culpa nossa. Porque nós negligenciamos o nosso dever de educar os filhos, não só na escola dominical, mas na vida toda. Daí a importância de estudar a cosmovisão, que é o que a igreja vem. É Jesus ser Senhor da vida toda. Por fim, e último ensino, o Salmo 78 nos ensina sobre o incompreensível amor de Deus. Eu falei muito sobre a gente esquecer, pontuei nossos erros, nossos pecados, pontuei muitas vezes nossa negligência para com nossos filhos, pontuei que às vezes nós somos negligentes quanto ao Evangelho e o Senhorio de Cristo mudar a nossa vida como um todo, em todos os momentos. Mas eu não posso encerrar o sermão sem lembrar da infinita misericórdia de Deus. O cerne do Salmo, o coração do Salmo, é que Deus sempre lembra de nos perdoar. Ele sempre lembra das promessas que fez a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, a Davi, aos profetas, as promessas que ele faz a mim e a você. Ele sempre lembra, ele nunca esquece. Ele sempre lembra do seu nome, ele sempre lembra de estar presente na sua dor,
na sua angústia, Ele sempre está presente para perdoar. Nós somos desleais, mas a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. Eu gosto muito de Lamentações, quando Jeremias vê Jerusalém destruída, tudo de cabeça para baixo, o mundo não faz sentido. Como assim um povo pagão veio e destruiu o templo, o trono de Deus na terra? Prendeu a dinastia de Davi, a quem tinha sido prometido que teria para sempre um descendente. Mas Jeremias diz, o mundo está de cabeça para baixo, mas eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam cada manhã. Todo dia que você se acorda, Deus está renovando as misericórdias. Todo dia que você vai dormir, as misericórdias de Deus continuam com você. E Ele nos aguarda e nos direciona, e nos guia, e nos leva até a sua presença, quando não vamos mais precisar ter medo, porque vamos viver com Ele eternamente. Ele nunca esquece, a gente esquece, mas Ele sempre lembra do nosso nome e do amor que Ele tem por nós. Que Deus, então, nos abençoe. Amém.